Olá, pessoal. Vamos começar o nosso 29º material exclusivo para os assinantes de Dagobah. Tivemos uma semana muito atribulada, né? Em que, por incrível que pareça, para a conjuntura, o mais importante não foi, ao contrário do que se acredita, a aprovação em segundo turno ontem à noite da PEC, do teto, assim chamada, né? E sim a revelação de que o amigo nas planilhas do setor de operações estruturadas da Odebrecht é realmente Lula. Né? Amigo é o codinome de Lula. Amigo do Emílio Odebrecht, que, por sua vez, também está fazendo delação premiada, amigo de Marcelo, que abriu a conta corrente de Lula nessa área da empresa bandida chamada Odebrecht. Né? O que é mais espantoso nisso tudo é constatar como é que o lulopetismo ainda é resiliente na grande imprensa, nas TVs, sobretudo, não é? Rádios, e em todos os outros bunkers que a gente já conhece, que não são propriamente formados por criptopetistas, como é o caso que citei. Ou seja, pessoas que são lulopetistas por qualquer motivo, mas que escondem a sua opção, não é? Ou a sua devoção, talvez se devesse dizer. Não é? E sim por pessoas que declaram abertamente, não é? Como os universitários, não é? Em grande parte, a turma que agora está ocupando as escolas, sobretudo no Paraná, o pessoal das centrais sindicais, das ONGs, o pessoal que está homisiado nos organismos do sistema das Nações Unidas, não é? E esse pessoal, evidentemente, não tem qualquer compromisso com a realidade política brasileira e com a necessidade de superar os impasses e desafios na economia e no jogo institucional. Não tem qualquer. Não é? Eles simplesmente atuam para bagunçar. Não importa o desempenho do governo Temer. A eles não importa. Se for um bom desempenho, é pior. Não é? Porque é uma questão antropológica, como a gente sempre comenta, não é? É uma questão de tribo. Como o cara não é mais daquela tribo, então tudo que ele fizer, em princípio, já está errado, mesmo que sejam coisas boas. Não é? Então, isso é a perversão da política como arte da guerra no último. Não é? Só não é no último porque não há uma guerra quente no Brasil, como ameaça, está ameaçando, né, pairando como uma ameaça sobre a Venezuela neste exato momento. Né? A Venezuela fez uma transição para uma ditadura, uma transição autocratizante, e agora está querendo consolidar a ditadura, e, bom, e isso não vai ter um desfecho bom para a democracia, para a paz, em suma. No Brasil não chegamos a esse ponto, felizmente, mas aqui se trata de manter uma guerra civil fria, de longa duração, surda, uma prática que destrói, só sabe fazer isso, não é? Para tentar uma chance de volta ao poder, já que não há perspectiva de golpe de força, nas eleições de 2018. O governo Temer, o governo de transição, vai ter uma transição mais atribulada do que ele imaginava. Não tanto pelos seus inimigos, que estão tentando inviabilizar um clima construtivo no país e estão, até certo ponto, conseguindo. Né? Mas pelos seus próprios aliados, pela base fisiológica, que era a base que o PT utilizava para continuar no governo. Os episódios
recentes do jagunçismo no Senado, não é? Sob as ordens de Renan Calheiros, eles são gravíssimos. Não é? E as atitudes de Renan Calheiros, diante da Operação Metis, que afinal pegou os arapongas do Senado, pagos com nosso dinheiro, a reação de Renan foi também despropositada. E não pode ter um bom desfecho, a não ser que haja uma mudança institucional violenta no Brasil. Não pode ter um bom desfecho. Renan conta que ele vai chantagear Temer para conseguir se manter na posição em que está. Não é? Ele já entrou em conflito com o Supremo Tribunal Federal, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, que inclusive recusou um convite presidencial para uma conversa com ele hoje, alegando problemas de agenda, né? E que foi uma resposta duríssima, além daquela que ela já deu, que está gravada, circulando pelas mídias sociais, sobre a acusação que Renan fez, chamando um juiz de primeira instância de juizeco, chamando o ministro da Justiça de chefete. Essas coisas, uma pessoa para poder fazer e continuar impune, e continuar tranquilamente na posição em que está, tem que ter um grande cacife, não é? Nem Lula fez isso quando tinha um grande cacife, em termos de popularidade. Renan, com 8 inquéritos nas costas, não tem esse cacife. E está contando que vai ser salvo na base da chantagem por Temer. Temer, por sua vez, também sabe que um governo que é refém de um chefe de outro poder numa democracia não governa. Não é possível ter um governo que permaneça nessas circunstâncias de ter que estar socorrendo e fazendo as vontades de um aliado que o chantageia continuamente. Então, o desfecho não vai ser bom para Renan Calheiros, não é? Isso pode, inclusive, apressar o andamento ou trâmite dos inquéritos lá no Supremo Tribunal Federal, além de ter desagradado a cidadania, não é? Com esses movimentos, Renan se colocou contra um espírito republicano, não é? Se colocou contra as ruas, não é? Se colocou contra os movimentos que convocaram manifestações de ruas maiores do país. Quem ele está pensando que é? Não é? Essa é a grande pergunta. Ele não tem nenhum trunfo, ele não tem arma nenhuma, a não ser chantagear o governo Temer para que o socorra. E chantagear como? Dizendo, olha, se não me socorrer, não vai passar a PEC no Senado. Se não me socorrer, eu vou dificultar a aprovação da reforma da Previdência, ou de outra qualquer reforma, ou de outra qualquer medida que seja necessária para o governo. Não é? Então, é muito um blefe, não é, que o Renan está fazendo, e como fez Cunha, não é, antes de cair e antes de ser preso, e, portanto, não é bom. É claro que todo mundo acha que esse quadro vai se arrumar agora com a revelação das delações de Emílio Odebrecht e de dezenas de executivos da Odebrecht. Eu não sei por que tem dezenas de executivos delatando se o esquema é centralizado, não é? Isso só pode ser um acordo de conivência, em última instância, porque se o esquema é centralizado e os chefes vão colaborar com a justiça, os chefes sabem o que está acontecendo. Não é necessário que se junte 50 funcionários da mesma organização hierárquica e piramidal para revelar qualquer coisa, a não ser que tudo isso faça parte de um jogo também, não é? O jogo para Emílio Odebrecht é manter a organização, ficar com prisão domiciliar e conseguir tocar. É evidente que depois do que foi descoberto sobre a Odebrecht, ela não podia ser mantida, tinha que haver intervenção, não é? Uma intervenção judicial
na direção da empresa, a demissão de todos os dirigentes que estiveram relacionados com a penca de crimes que foram cometidos, não é? E isso não pode ser trocado por um golpe meio Tomás Bastos, não é? Que é o golpe de dizer: nós vamos revelar as pessoas para as quais nós demos dinheiro para a campanha. Não é disso que estamos precisando. Nós precisamos conhecer o sistema. Quem abriu as offshores para montar um banco em rede com dinheiro do crime, inclusive para o PT? Quem fez o papel de braço operativo, não é, no setor empresarial do governo anterior? Essas são as revelações que importam para a democracia. E não quem recebeu dinheiro para fazer campanha. Porque quem está em campanha e vai pedir dinheiro para uma empreiteira não questiona a origem desse dinheiro, se é lícita ou ilícita. Isso não existe. Não é? E querer confundir para dizer que tudo é caixa 2 e tal. É o velho golpe Tomás Bastos. E é um golpe já manjado, não é? Que não pode dar certo. Não é? Ainda que os advogados todos, que parecem mais parte do mesmo esquema, ao invés de advogados, parecem mais membros da mesma quadrilha, insistem nesse ponto. Assim como os advogados de Lula e de Palocci e de Vacari, na verdade são quase os mesmos, não é? Há muitas interseções, eles insistem numa linha que não pode levar à absolvição dos seus clientes. A linha de atacar Sérgio Moro, de dizer que tudo faz parte de uma grande conspiração, de que Sérgio Moro é torturador, não é? Eles estão agora querendo levantar a ideia de que alguns que estão delatando Lula foram vítimas de tortura, não é? Como se o Sérgio Moro fosse o Sérgio Fleury. Quer dizer, que tipo de linha é essa? É uma linha para dizer o seguinte: no Brasil não tem Estado de Direito e estão perseguindo um grande líder. Logo, quem é que vai ajudar no plano internacional e nacional esse grande líder a não sofrer tamanha injustiça? Bom, os principais países do mundo só se forem muito tolos para cair nessa conversa. Quem vai cair nessa conversa são setores da sociedade europeia e da sociedade americana, setores que carregam aquela culpa, não é? Setores dominantes, das chamadas classes dominantes, que carregam aquela admiração pelo operário imaginário, não é? Que é o Lula, e que ainda não se desvencilharam da droga ideológica, não é? Do doping que a esquerda vem inoculando nos seus militantes há décadas e décadas, não é? Na verdade, há quase um século ou mais, né? Então, todo mundo que tem juízo já viu o que está acontecendo no Brasil. Logo, esta linha de defesa de Lula, que agora está identificado claramente, quer dizer, como uma pessoa que chefiava o esquema e dele se beneficiava pessoalmente, não apenas para o projeto, não apenas para o partido, essa pessoa, não é, identificada como o amigo das planilhas, não é? Não será condenada apenas por ter ganho presentes, como um sítio em Atibaia, um triplex no Guarujá, um guarda-móveis para guardar seus objetos, né? Não é disso mais que se trata. É de muitos milhões de reais, não só dele, mas de toda a família, não é? Esse dinheiro dos clientes da Vivo, da Oi, que vai parar nas contas da Gol, e da Gol vai para os bolsos do Lulinha. Quer dizer, isso tudo é demais. Não é? É demais. Não há defesa possível, e talvez por saber que não há defesa possível diante dessa montanha de evidências, é que os advogados de Lula, alguns dos quais criminosos também, não é? Como seu compadre, não é? Estão apostando na linha de bagunçar tudo, não é?
para ter uma justificativa, não é, para uma eventual fuga de Lula, ou mesmo prisão de Lula com resistência a partir da cadeia, ou tudo isso visando, já que não há força para tomar o poder de Estado no Brasil, força física, né? Visando inverter a correlação de forças, como eles gostam de dizer, às vésperas das eleições de 2018. Bom, não se pode prever o que vai acontecer neste período. Não se pode prever. Né? Ainda que não haja muita alternativa ao governo Temer. Esses balões de ensaio de que a chapa Dilma Temer vai ser caçada pelo TSE e aí vão aparecer as candidaturas de Fernando Henrique ou de Nelson Jobim, aí tem que bater 3 vezes na mesa, não é? Porque Nelson Jobim está implicado em parte de tudo que nós estamos vivendo, e no mau sentido, né? Então, são meras especulações, né? Não é provável que isso aconteça. O Brasil não tem uma saída institucional decente a ser colocada no lugar de Temer. E nem seremos salvos por qualquer pessoa das que são cogitadas ou das que a gente ainda pode vir a cogitar, porque esse é um processo de transição democrática pós-PT. Para consertar uma década do que o PT fez no governo, vai levar mais de uma década do que fez no governo e na sociedade. Vai levar bem mais de uma década. Né? Então, nós temos que viver essa transição. Não há uma salvação mágica. Vai aparecer o fulano e vamos colocar ele aqui e vai resolver tudo. Não é assim que funciona. Não é? Então, vamos observar os próximos movimentos. Até a próxima semana e um grande abraço.